Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Papo Sem Fronteiras. Estou com um grande amigo meu aqui, o Cláudio Lopes. Ele que é amigo, parceiro, é conselheiro lá na Board Academy. Nós fazemos parte também da comissão de varejo da Board Academy. É um prazer em recebê-lo. Obrigado aí pela tua disponibilidade em trazer conhecimento para nós. Eu que agradeço, né, Clausen, pelo convite e poder aqui dividir um pouquinho, né, de tudo que já foi feito e o que a gente tem muito por fazer ainda. Legal. Pessoal, o Cláudio é um dos maiores especialistas na área de varejo do país. Trabalhou no segmento, conhece muito, tem uma experiência internacional que ele vai falar aí logo, logo. A gente estava falando dos bastidores aqui agora. Conta um pouquinho da tua experiência, do teu histórico profissional, pessoal. Bacana, obrigado. Bom, varejo desde sempre, né? Começou o varejo na minha vida como um negócio próprio, garoto ainda. Eu falo que foi o maior aprendizado da minha vida porque deu tudo errado. É uma loja de material de construção que eu montei num lugar que não estava nem crescendo e nem era velho demais para as pessoas trocarem as coisas. Mas foi muita experiência, né? Como eu sempre falo, a gente aprende muito, né? E paga para aprender. Às vezes o problema é que você paga um pouco mais caro, mas valeu muito. Fui Blockbuster, né? Muita gente hoje em dia nem sabe o que foi Blockbuster, mas eu estive da Blockbuster por quase 14 anos, né? Do início, um ano depois do fim, né? Então, Blockbuster para mim foi uma grande escola de varejo, né? Onde eu tive a oportunidade, comecei como trainee de subgerente de loja, gerente de loja, implementei a área de prevenção de perdas, a área de treinamento, fui para a área de operações, implementei a franquia da Blockbuster. Em 2007, quando ela foi vendida para lojas americanas. Eu cuidava da operação toda, tinha 1.200 funcionários ali abaixo de mim. Eu fui responsável por transformar todas as lojas que eram Blockbuster em Americanas Express Blockbuster, né? Então foi um ano aí de bastante trabalho e muito interessante. No mercado de vídeo, eu ainda insisti nele mais um pouco, ainda acabei indo para a 20th Century Fox, cuidando lá da área de treinamento e área comercial, fiquei 3 anos. Mais uma vez, foi um negócio que realmente não tinha mais volta, né? Não tinha mais como se sustentar, né? Então, acabei saindo, fui para o Grupo Pão de Açúcar, né? Lá cuidando da área de real estate, né? Galerias comerciais, implementei shopping center, tinha mais de 2.000 contratos, né? De locação ou sublocação de tudo que era fora da área de venda de supermercados, né? Seja Extra, Pão de Açúcar, Açaí, e foi bem bacana. Fui morar no Rio de Janeiro até em função disso, que eu cuidava do Rio de Janeiro, no Nordeste inteiro e Açaí Brasil. Então a minha maior regional era o Rio, acabei morando por lá. Voltei para São Paulo, né, depois que também, né, trocou de operadora, trocou de dono o Grupo Pão de Açúcar, né, saiu do Abílio, foi para o pessoal do Casino, para os franceses. E aí eu falo que eu saí num mês que 5% do quadro do Pão de Açúcar saiu. Parece pouco, né? Mas 80 mil funcionários, 4.000 pessoas saíram num De um mês. dia para o outro. Foi muito, muito rápido. Mas foi bacana também, porque não tinha mais, né? A empresa mudou muito e continua mudando até hoje, né? O GPA já passou por diversas mudanças, né? E aí, depois disso, voltei para São Paulo. Eu fui cuidar da expansão do Habib's Ragazzi Nacional, né? Fiquei lá quase 2 anos fazendo esse trabalho, né? E foi naquele momento ali, né? Uma das muitas crises que já vivemos no país, né? Sim, Quando sim. você fala de consumo. E aí eu acabei ficando sócio numa consultoria focado em franquias, né? Em venda, fazendo todo o funil, buscando investidor, funil, ponto comercial, implementação. Foram quase 3 anos aí nesse trabalho, foi bem bacana. E aí, nos últimos anos, muito focado ainda em varejo, mas muito mais em serviço, né? Na construção civil. Então, eu passei por uma gerenciadora, onde era o foco central, né? Trazer players de varejo para consumir construção civil, e uma construtora também. No meio do caminho, 2 anos e meio, eu sou conselheiro numa empresa na Flórida, né? De mármore e granito, né? Eu sempre falo que o caminho do conselheiro não é direto, a gente começa como consultor, aí você vira ali um mentor, né? E daqui a pouco você realmente consegue, né, com confiança e entrega, principalmente, você consegue galgar, né, um aconselhamento, né? Então, estou lá, a gente é um B2C, né? Eles têm a parte comercial, onde eles vendem, né, para o consumidor final, tem a parte de produção, que eles vão lá, tiram as medidas, cortam, instalam, né? Então, esse é o processo. Então, depois da minha chegada lá, contribuindo, a gente já ampliou o serviço,
Hoje a gente já tem outros entregáveis juntos, né? Não só a parte de pedra, né? Do mármore e granito, mas aí a parte também de tudo que está ligado à marcenaria. Então já tem alguns players aí nesse sentido. Sim. E aí, desde janeiro, também sou conselheiro numa empresa na Califórnia, né? O pessoal que limpeza pesada, né? Faz limpeza em redes de varejo, né? Supermercados e outras redes, também ajudando lá na parte comercial e marketing, né? Então, essa é a trajetória aí, bem resumida, né? De quase mais de 35 anos De mercado. do mercado, né? E um pé no Brasil e um pé fora do Brasil. Bastante No varejo. bastante fora, sempre olhando o varejo, né? O foco sempre em varejo. E aí, atualmente, também estou lá na Board Academy, né? Onde a gente tem esse trabalho, né? Muito nobre, né? De como efetivamente a gente ajuda as empresas brasileiras de varejo, né? Na comissão de varejo, recém-criada, né? A Board Academy tem outras 14 comissões temáticas e esse ano foram criadas 2 novas, né? Tinham 12, agora são 14, né? A óleo e gás, né? E também a de varejo. E é um prazer, né? Ter você lá no time, né? A gente tentando buscar maneiras de como a gente ajuda efetivamente o varejo. E lá na Board também, né? Como eu sempre falo que minha régua eu sempre acho que está baixa, né? Então eu sempre subo ela mais um pouco. Ainda estou ajudando num projeto que é de licenciamento do modelo de negócio, né? Que é ter escritórios regionais espalhados pelo Brasil inteiro. Hoje a Board é a maior certificadora, né, de conselheiros do país. São mais de 7 mil alunos formados, realmente é bem interessante. A gente acabou de abrir um escritório no México. Estamos agora com esse projeto nacional. Vamos abrir escritório na Argentina, Chile e Colômbia, né? Então a Board está acelerada, né? E tô lá muito também acelerado. Muito acelerada, né? Você também é board member, né? Somos board member. Comecei lá também fazendo curso de certificação, fiz o Board 360, que é um programa de mentoria, fiz o Board Sprint, enfim. E estamos nessa jornada. Legal. Cláudio, você falou aí da comissão de varejo da Board, né? De que forma que eu estou lá no meio de um grupo excepcional, a curva de aprendizado é bastante significativa, porque de forma complementar, né? Dadas as experiências de cada um, a gente acaba aprendendo muito, né? Neste meio. Sim. E você falou, que me chamou bastante atenção na varejo, você falou da Blockbuster. Né? E simplesmente, né, acabou, virou pó. Como foi Kodak, por exemplo, sim, né, no advento, como foi o telefone de escada, nós falamos no podcast Kodak, falando do telefone de escada, o disco de vinil e o CD, né, ele falou o disco de vinil tem, sei lá, 200 anos e o CD não teve 30 anos, muito. O CD de música. Sim, né? sim. E o varejo vem enfrentando... não diferente de outros segmentos, né, outros players, né, vem enfrentando dificuldade, e é muito difícil tracionar resultado e se adequar às condições operacionais do Brasil. Eu particularmente conheço bastante o mercado americano, né, em operações logísticas, né, e nós estávamos falando agora no intervalo antes de começar a gravação, né, todos os desafios do varejo. Como é que você vê isso? Quais que são as tendências, né? O que está por vir aí? Acho que assim, o varejo nunca... Ele está sempre tendo que se reinventar. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Ou muitas vezes o problema está em fórmulas antigas para soluções, para problemas que necessitam de novas soluções. Né? Então, acho que é aí que pega. Né? Como eu comentei com você, né? Por exemplo, eu estive lá, né? Todos os anos eu vou lá para Nova York, em janeiro, tem uma feira super bacana, né? Que é a NRF, né? Big Show, né? Que é da National Retail Federation. E é onde você tem ali palestras, são mais de 300 palestras que acontecem em 3 dias, né? De domingo a terça sempre. E é onde, obviamente, esse ano não podia ficar de fora a inteligência artificial. Só que me chamou muita atenção que a inteligência artificial, diferente de que talvez muitos ainda pensam, que ela veio para atrapalhar, não, ela pode ser um grande aliado, inclusive do varejo, né, de diversos segmentos. De que maneira? Aquelas tarefas mais repetitivas, menos operacionais, mais realmente de inteligência, né? Rotineira. Isso pode ser jogado para a inteligência artificial e a partir daí, né, sobrar mais tempo para o vendedor ir lá
ficar muito mais próximo do seu cliente, entendendo a necessidade dele e atendendo ele de forma personalizada, por exemplo. Né? Então, quem aposta nisso já está já colhendo frutos. Né? E aqueles que insistem ainda no mesmo modelo, né, que funcionou, obviamente, por décadas, só que a gente não consegue mais. A gente tem hoje barreiras de entrada para o varejo físico, por exemplo, que não tem como falar que não existe. Né? Você tem os e-commerces, né? Você tem se vende também produto usado, né? Você tem negócios hoje que faturam quase 1 bilhão, né? Os Estados Unidos é um grande exemplo, sempre, né, sempre à frente, né, de negócios de usados, por exemplo. A gente já tem gente olhando isso, grandes players de mercado já indo por esse caminho. Então, como é que até mesmo de menos consumo, né, consumo consciente. Então, assim, só o vender pelo vender não faz mais sentido, né? Então, a gente realmente, acho que o nosso desafio enquanto formadores de opinião, né, e mão na massa, né, nessa questão do varejo, é como que a gente consegue explicar para o empreendedor e para o empresário que ele precisa efetivamente fazer diferente. Né? E nem sempre as fórmulas antigas vão trazer o resultado esperado. Acho que esse o que eu tenho falado muito, quando eu tenho a oportunidade de palestrar ou dar aula, é que se nós pegarmos 1.000 empresas iguais, 1.000 problemas iguais, a solução nunca vai ser igual para nenhuma das mesmas 1.000 empresas. Perfeito. Né? Talvez com pequenos ajustes, com ajustes medianos ou ajustes extremamente significativos. Mas a fórmula nunca é igual para a mesma empresa. Você não vai conseguir replicar a fórmula. E eu vejo que o empresariado brasileiro, ele tem um costume, isso provém lá né, da nossa história, né? Claro. Como civilização, como nação e no processo de industrialização, de pegar o telefone e ligar para o amigo dele, né, que nessa hora não é concorrente, né, é parceiro, e falar assim, como é que você resolve tal? Né? Como é que você está comprando? De quem você está comprando? A que preço está comprando? Né? Ou como é que você resolve determinado problema? Aí o amigo fala, eu fiz desse jeito na minha empresa e deu certo, eu ganhando, consegui resolver, aumentei eficiência ou trouxe X de economia. E aí o que ele faz? Ele vai querer implantar na empresa dele exatamente da forma igual como o amigo orientou. E aí é que vem o problema, não é, Cláudio? Não existe, né? Não tem atalho. Né? Isso muitas vezes o empresário não consegue entender. Né? Porque, assim, por mais que seja muito parecida a dor dele com o do amigo, né, ele tem as suas características do seu negócio, da sua cultura. Então, se ele não buscar realmente ajuda profissional, né, trazer um consultor, trazer um advisor, ter um conselheiro, né, realmente ele vai querer ir pelo caminho mais curto, que ele acha que é mais econômico, mas aí ele vai se frustrar porque não vai dar resultado. Foi preciso. E falando em governança, puxando o viés da governança, um dos principais pilares da governança é justamente a cultura. Sim. Porque para você implantar alguma coisa numa empresa, você tem que analisar como é que é o ambiente, quais são as crenças, os credos, os medos, as fortalezas e as fraquezas, né, do negócio, para ver de que forma que você ajusta essa fórmula para poder tracionar o resultado. Né? Perfeito. É isso. Mas é muito difícil, né? A gente tem, e eu falo, né? Você também tem essa vivência internacional. A gente acha muitas vezes, estando aqui no Brasil, que isso é só dos nossos empresários, né? Não, é empresário no mundo inteiro. Tá? Eu falo que parece que eles estudam todos no mesmo lugar, porque assim, eles insistem, né, em fazer igualzinho. Mas, de novo, ainda bem que nós estamos aí, né, para principalmente ajudá-los, né, onde realmente é uma deficiência. Não uma deficiência no sentido pejorativo, não. Uma deficiência daquilo que pode ser feito melhor. Mas, assim, não adianta copiar. Né? Você pode até copiar, mas se você copiar, eu vou ter que fazer melhor. Só a cópia pela cópia não tem resultado. Né? A chance de dar errado é muito maior do que dar certo. E uma outra coisa que eu vejo dentro das empresas, né, é que nós vimos num passado recente de que você ter 30 anos de empresa era o ápice da carreira, né? E comum, né? Comum. Uhum. Nós temos, por exemplo, eu fiquei até assustado com a palestra do Almoço, Sim. amigo do Almoço, Sim. quando ele faz a correlação de turnover em empresas de 4 meses. É isso. Como é que eu pego um funcionário de 30, 40 anos na empresa e coloco um jovem que não fica 1 ano nessa empresa, né? Como é que consegue conciliar isso, né? Verdade. E como é que você consegue reter esse talento mão de obra? Eu vejo que é um problema em todos os segmentos, em todos os players e em todos os níveis.
Sim. Você como estrategista e como conselheiro, e uma das preocupações do conselho é justamente a perpetuidade do Retenção, né? negócio. Como é que você vê isso? Acho que esse é um dos grandes desafios, né? Sem dúvida nenhuma. Acho que nunca teve tão. Nunca foi tão preocupante, né, para as lideranças essa questão de como formar as pessoas e mantê-las, né? Hoje, infelizmente, a gente tem, por N motivos, né? A gente ficaria um dia aqui só para tentar explicar e não ia conseguir, né? Por que a cabeça, né, dos jovens profissionais mudou tanto em relação a 20 anos atrás. Não estamos falando de 100 anos nem 50. Sim. Né? E eles não querem ter cargos de liderança, né? E realmente isso, eu quero trabalhar 4, 5 meses, 6 meses, aí ganhei algum dinheiro, vou pegar uma mochila, vou para a Europa, né? E assim por diante. Então, o desafio aumentou muito, né? A régua só sobe em relação a isso. Mas eu acho que um bom caminho para isso é quanto mais leve a empresa se torna, porque acho que o que a gente sofre muito, e os maiores turnovers estão muito ligados ainda, sem dúvida nenhuma, à questão de gestão mais forte, né, muito mais incisiva, né, porque eu sempre falo o seguinte, né, você já ouviu isso e com certeza você deve falar a mesma coisa, né, as pessoas não pedem demissão da empresa, ela pede do chefe, de um modo geral. Né? Então, aí que tá. Se você realmente tem uma liderança, se você não renova essa sua liderança, porque eu sou de uma época que o meu funcionário tinha que se adaptar a mim. Eu passei por isso. Só que agora não. Se o líder não se adaptar individualmente a cada pessoa, ele não consegue mais liderar. Porque não dá mais para tratar os desiguais de forma igual. Então, acho que o segredo, talvez um dos segredos, que seja esse. Né? Como é que você prepara melhor a liderança para que ela efetivamente consiga se adaptar à realidade? E não quer dizer que isso é bom ou é ruim. Né? É uma mudança. E a partir daí porque o foco tem que ser sempre o mesmo. Né? Como é que eu tiro o melhor de cada pessoa? E que todos nós temos. Né? Se o líder não tem isso como mote, já começou errado. Acho que isso está muito ligado, né, Cláudia? No passado não tão distante, há 30, 40 anos, quem tinha informação tinha o poder. Sim, e normalmente os liderados ovacionavam a pessoa que tinha todo esse conhecimento, essa amplitude, essa experiência. Verdade. Hoje o conhecimento é uma coisa, às vezes, errada, né? Dá um Google lá e não procura o conhecimento certo. Mas conhecimento é uma coisa do dia a dia, né? Tá aí. E o jovem está muito acostumado com essa entrega muito rápida, né? Eu quero saber como é que eu faço um bolo. Digita na internet uma receita, em 1 hora ele está com o bolo pronto. Verdade. Delicioso, maravilhoso, que poucos chefes fazem no mundo, né? Verdade. Como é que é difícil administrar isso, né? Nas empresas, essa entrega rápida. E eu acho que isso está correlacionado também o jovem hoje é menos resiliente. Sim. Né? Porque nós, a nossa geração, que tem um pouco mais de chão, nós éramos muito mais resilientes. Né? E a resiliência é que faz o resultado vir. Porque não existe uma transformação que te entregue um grande resultado. Existe a resiliência, né, em fazer pequenas coisas que, quando somadas, dão um grande resultado. Perfeito. Como é que você vê isso hoje? Eu acho que, de novo, né, tá dentro desse grande desafio, né, Klaus, em que como eu consigo fazer com que essa geração que tem pressa, né, e assim, tem pressa o tempo todo, né, tá acostumado nos vídeos de segundos, né, a dopamina, né, a 1000 por hora, como é que você traz ele para o dia a dia, onde muitas vezes você precisa, desacelera, porque senão a gente não cria mais. Né? Imagina a gente pegar um jovem hoje e colocar em alguma empresa de desenvolvimento de um produto, né? Que às vezes você fica 2, 3, 4 anos para desenvolver o produto. Eles vão morrer de tédio, pede demissão em 48 horas, né? Porque eles vão ver o horizonte, né, traçado, falando, não, isso não é para mim. Né? Então, e precisa disso. E precisa, porque assim, como é que você faz, né? Desenvolvimento de produto não dá para se criar de qualquer forma. O ciclo cada vez é mais curto, né? Mas ele continua sendo necessário, né? Então, eu acho que, de novo, acho que está muito ligado de como efetivamente a gente se adapta, né, enquanto líderes, como é que a gente se adapta a essa geração e aí, de alguma forma, trazendo eles para uma realidade. Porque, assim, eu costumo dizer até que no meu entendimento,
eles estão um pouco fora da realidade, no modo geral, né? Porque as coisas parecem muito mais fáceis, como você disse muito bem, a informação parece que está ali. Mas assim, eles consomem muita informação, mas, desculpa, de forma muito superficial, né? Não tem aprofundamento, né? Isso é nocivo, né? Para a nossa cultura, para o desenvolvimento intelectual, né? Então, como é que a gente traz para a realidade, né? De novo, a gente que tem essa responsabilidade, né? De formar pessoas, né? E tudo mais, é um grande desafio, mas tem que pegar isso e tentar fazer da melhor maneira possível. E aí, de novo, né? A única maneira que eu vejo é isso, como é que a gente se adapta a essa. Não adianta a gente colocar a receita de bolo, né? E falar, não, vamos por esse caminho que não dá, não vai dar certo. Aí a frustração vai ser dos dois lados. A conversa tá ótima, nós terminamos o primeiro bloco, mas eu quero voltar nesse tema no próximo bloco. Com certeza. Nos aguarde. Olá, pessoal, estamos de volta. Estou com um amigo meu aqui, Cláudio Lopes, uma das maiores referências na área de varejo do país, conselheiro da Board Academy. Ele é vice-presidente da comissão de varejo da Board. Está trazendo insights valiosíssimos para nós. E eu quero voltar nas gerações, né? Eu participei de uma palestra do Walter Longo e aquilo me deu um clique e eu consegui entender os meus filhos. Eu tenho uma filha de 18, um de 23 e um de 28. Sim. Quando ele fez esse paralelo, e aí ligando um pouquinho antes disso, minha esposa estava num evento, e eles falaram da geração mínima, que era a geração que não queria mais apartamento, aplicação, que ela queria um bom salário, chegar de manhã, sair ao meio-dia, a 1h30, 6 horas da tarde tá num barzinho tomando um chopp, batendo papo, e programando a viagem de férias. E você, no modo anterior, acabou comentando sobre isso, né? Perfeito. Que não está presa, né, aos negócios, não tem mais valor, não quer saber de dinheiro, conta, casa, segurança, etc. Como é que você vê isso? Eu sei que você tem também filhos aí nessa idade, eu né? tenho duas, né? Tenho uma de 19 e outra de 22. Eu vivo isso também, né, na pele, onde realmente a gente vê que o comprometimento e engajamento muda muito. Klaus, sem dúvida nenhuma, acho que esse é o maior desafio para qualquer empresário, qualquer negócio e principalmente para o futuro, né? Porque como é que você consegue, né? A gente até estava comentando, né, agora há pouco, né? A gente, pela primeira vez, nós temos 5 gerações convivendo, né? Na mesma empresa. Na mesma empresa. Né? E aí como é que é isso? São choques culturais muito grandes, né? Eles são enormes. E quando você pega, né,
os mais jovens, de um modo geral, eles realmente não têm essa preocupação, não estão preocupados, eles querem viver o agora, né? E não tem a menor preocupação com o futuro. Quando eu falo futuro, não é a aposentadoria, né? Aquela coisa que a gente pensava lá atrás, né? Quando eu vou chegar nos 50, 60, 70. O futuro é o mês que vem, É o ano que isso, vem, né? Não tem preocupação. Eu faço só por agora, tá tudo resolvido, né? Como eu disse, ele trabalha lá 3, 4 meses numa empresa, ganha um bom dinheiro ou não, e aí daqui a pouco eu tô viajando 6 meses, né? Então, assim, aquele ano sabático, né? Que a gente já fez em algum momento na carreira, eles fazem isso constantemente, né? E como é que você vai trazer a perenidade às empresas, né? Você tendo esse choque cultural, né? Então a gente não tem receita de bolo, já falamos isso anteriormente, mas eu acho que tem algumas coisas que podem nos ajudar, né? E eu acho que o primeiro passo, né? Se de alguma forma, e aí eu não estou aqui culpando educação de pais, nada disso, né? Porque também somos pais. Mas, de alguma forma, a gente precisa, né, os líderes têm a responsabilidade, talvez, de trazer esses jovens para a realidade, né, de mostrar uma perspectiva de futuro, que muitas vezes falam, ouviu agora tal. Mas, assim, ok, né, esse negócio de pensar que, para que pensar no amanhã porque ele acaba depois de amanhã, não é verdadeiro e nunca foi. Sim. Né, ele continua, né, depois de amanhã. Né? Então, não tenha dúvida que eu acho que o caminho natural e necessário é como é que eu invisto cada vez mais em formação e conscientização dessa nova força de trabalho. Acho que talvez o caminho seja por aí. Você falou um tema bem interessante que eu queria falar no modo anterior e não consigo. Informação. Eu costumo falar para o meu filho que é cultura inútil, que não liga à realidade, né? Exatamente. Você falou da dopamina, né, Sim. que é extremamente viciante. Sim. O Walter Longo lá, um abraço meu amigo Walter Longo, falou, acho que brilhantemente, né, da relação do videogame com o celular. Perfeito. O videogame criou essa condição da dopamina. Verdade. E a única coisa que superou depois do videogame N vezes foi o celular. Tanto que a geração videogame já não é mais geração. Porque eu tenho um menino de 23 que é geração videogame. Ok. E a minha menina de 18 já não é mais geração videogame, é geração celular. Até joga lá, mas já não tá mais ligado ao videogame, né? Verdade. E aí vem aquela necessidade, né, contínua de correr. E nós também fazemos isso, né? Sim, sim. De correr vídeo e tem que ser segundos que te prendam atenção e aí você recebeu uma fração de conhecimento. E uma fração de conhecimento inútil, muitas vezes, né? O que é útil é superficial, né? E o que não é útil, o que é o inútil, aí não agregou que nada é o maior volume, não agregou nada, né? Como é que a gente vai ligar isso nas empresas? Como é que a gente vai reter esse jovem, né? Você falou muito bem da educação, né? Sim. Da formação, mas eu acho que está muito mais de ensinar ele a classificar essa informação, né? Sim. Porque isso tem um fim. Sem dúvida. Quando ele vai para uma empresa, ele vai lá para fazer ele tem que ter um entregável. Sim. Se ele não tiver um entregável, como é que ele vai gerar renda para ficar pelo menos 4 meses, né? Arrumar um dinheirinho de mochileiro? Ele sai mais rápido, né? E a empresa sai com ele mais rápido, né? Pô, Cláudio, realmente você traz um ponto que é fantástico, né? E preocupante, né? E muito desafiador, obviamente. E você fez muito, muito bem aí, né? Esse desenho do paralelo, né? Do videogame para o celular. A gente tem realmente o celular, ele trouxe grandes avanços, né? Com certeza. Né? Para a humanidade, né? Mas ele trouxe também grandes vícios, né? Acoplados, né? Então trouxe uma dependência que ela não é real. Né? E as pessoas insistiram em torná-las reais, e não deveria ser. Né? Então o celular ele já foi muito nobre, né? Quando a gente usava somente para fazer ligação. Né? Hoje em dia é muito raro você ver alguém ao telefone. 30 anos atrás. Somente a ligação é 30 anos atrás, né? Não é mais do que isso. Né? E acho que os últimos 10 anos, principalmente, 10, 15 anos, realmente que teve essa virada, né? Para essa informação mais rasa, mais rápida. Agora, as empresas precisam tratar isso, né? Não tem como não tratar. Né? E eu acho que além, né, de toda essa formação, eu acho que é o dia a dia mesmo e a conscientização das pessoas. Né? E, de novo, fazer o papel de que alguém em algum momento não fez, né? De trazer para a realidade. Eu falo, por exemplo, né, nós que damos aula,
o desafio é enorme. Você, dentro de uma sala de aula, como é que você consegue ser... Você não consegue competir com o celular. Como é que você prende a atenção de alguém? No trabalho é a mesma coisa. Como é que você consegue prender a atenção para que ele entregue aquilo que ele foi contratado? Porque eles, assim, se ele tem acesso ao celular, eu já tive, no passado não tão recente, eu convivi com formações com computador e internet. Você não é um super-homem. Não. Você não é um poço de conhecimento profundo, você não é uma IA. Perfeito. Que você joga um prompt lá, né? E sai a resposta depurada. Algumas vezes não certas, né? Mas na maioria das vezes uma boa resposta. Claro. E aí, se esse jovem, né? Se esse profissional não está dotado da mais boa intenção, ele te mina. Muito rapidamente. Muito rapidamente. Tem razão. Toda razão. Porque você não... Ele te pergunta uma legislação, uma data, uma coisa mais... que não é empírico, né? Sim. Isso acaba complicando muito, né? Tem razão. É difícil. Mas vamos lá. É o desafio, né? Eu acho que assim, a régua não para, eu sempre falo, né? A régua não para de subir e a gente tem que encontrar caminhos, né? Tem um caminho já desenhado para isso? Não, é uma construção diária e constante, né? De como vencer esses desafios. E agora você falou no primeiro módulo da NRF, Sim. Retails Big Show. É isso. Eu tenho certeza que o nosso internauta aí tá apaixonadíssimo e quer saber um pouco mais sobre esse mega evento que faz, né? 300 palestras e recebe 40 mil pessoas em 3 dias. 40 mil pessoas. Conta um pouco para nós. Legal. Bom, a NRF ela já acontece, né, há 40 anos nos Estados Unidos. Ela nasceu como uma feira de negócios, muito pequena, como tudo, né? E ela foi crescendo e se desenvolvendo e trazendo mais pessoas para aí virou um grande ecossistema ligado ao varejo americano, no primeiro momento, e hoje se fala do varejo mundial. Né? E a gente sabe, né, quando a gente fala dos Estados Unidos, as tendências, né, começam por lá e em algum momento pode ter um rollout ou não para outros países, né, incluindo o Brasil. O que eu costumo dizer, a NRF ela é fantástica, ela é muitas vezes disruptiva, mas ao mesmo tempo tem que tomar muito cuidado, porque muita coisa que é visto na NRF ou não tem como, não faz sentido para nós, falando do Brasil. Ou naquele momento, pelo menos. Né? Ou a gente não tem a cultura necessária, a gente não tem o dinheiro necessário para implementar. Né? Então, não pode ficar só vislumbrado. Acho que a gente tem que usar, e é o que eu faço. Né? Eu uso muito essas tendências e poder ouvir os grandes CEOs, né, das empresas americanas. Imagina lá o CEO do Walmart, né, o CEO da Amazon, tá lá, o Jeff Bezos, e assim por diante. São grandes empresários, né, e grandes CEOs falando, né, do que eles fazem, como é que é o dia a dia, como é que eles, né, vivem, né, como é que eles resolvem, né, eles têm as dores são muito parecidas. Né? Eu diria que são iguais. São iguais. Só a escala que é diferente. Exatamente, perfeito. Imagina, né? Você pega um Walmart que tem 5 mil lojas espalhadas pelos Estados Unidos, lojas físicas, né? E é mão de obra pura, né? Como é que é? Logística, né? E como é que você... E é uma coisa séria, só um parênteses, né? Rápido. Eu tava com a minha esposa agora, né? Em junho, a gente estava lá nos Estados Unidos, né? Tava aproveitando, né? Trabalho, né? E aí a gente sempre dá um jeitinho, né? Como bom brasileiro, pegar ali pelo menos 2, 3 dias de lazer, né? E é óbvio que tem que passar por esse descanso um Walmart, né? E eu fico impressionado, e eu fico imaginando, né? Pensando na logística, quanto produto se tem numa loja. Não faz o menor sentido para mim aquilo, né? São milhares de SKUs, né? Um estoque gigantesco, lojas enormes. Né? E hoje você já vê, inclusive nos Estados Unidos, não tantos clientes físicos mais, que eles, né, o Amazon e tudo mais, o próprio Walmart, né, ele orbita muito também no e-commerce, mas esse é só um parênteses, né, falando do mercado. E aí, voltando para a NRF, então, assim, é fantástico estar lá, poder participar, são os stands de inovação, gente do mundo inteiro, né, com muita gente, né, muitos israelenses lá mostrando tecnologia, por exemplo, né, e de novo, e a inteligência artificial embarcada em quase tudo, né? Para poder pegar tarefas que são mais operacionais
e ela fazendo isso de forma repetidamente, e ao mesmo tempo com muito mais perfeição do que nós humanos, e aí sobrando tempo para o humano poder desempenhar o seu papel que ele, de algum momento, deixou. Mais né? estratégico. Muito mais estratégico e mais proximidade com o cliente. Né? Porque assim, a gente ouve isso o tempo todo e é uma verdade, né? O Dal Bosco fala isso. Ninguém vai perder emprego por causa da inteligência artificial. Mas você pode ser trocado por alguém que saiba usar a inteligência artificial. Né? Então não dá para soltar a mão. Né? Então a NRF quis trazer muito desse universo, né? Que eles comparam, inclusive, né? Quando você teve a grande mudança, né? Da chegada da internet no mundo. Né? E a IA realmente tem esse papel, né? De você ter os prompts ali para te ajudar, né? Muitas tarefas do dia a dia operacionais, coisas que você levava 15, 20, meia hora, uma hora para fazer, você faz em segundos com a ajuda da inteligência artificial. Mas isso, o tempo que a gente está economizando, ele tem que ser utilizado para alguma outra coisa mais importante. Sim. Né? Para estar com a família, para estar com seus clientes, com os amigos. Né? Então a NRF quis trazer um pouco esse paralelo. Né? Falar assim, você vai economizar tempo, mas não desperdiça esse tempo que te sobra. Né? Usa ele para, falando de varejo, falando de negócios, como é que você estreita relacionamento. Porque esse é o grande diferencial, porque senão o varejo físico ele vai deixar de fazer sentido. Então acho que a NRF teve esse papel e ele vem sempre buscando isso. É óbvio que em algum momento eles já erraram, né? Há uns anos atrás se falava muito ainda de outras tecnologias que vinham, né? Os NFTs, né? E aí fala, poxa, você tem o mundo virtual, né? E é óbvio que aquilo não fez sentido, né? Em algum momento eles falaram, 2000, antes da pandemia, 2019, eles batiam muito, não, agora esquece o varejo físico, agora é só, né? Agora é só e-commerce, né? E aí erraram feio, porque assim, eu não vejo o varejo físico acabando, né? Ele vai existir. Só que eu acho que ele precisa sim muito, muito, né? Eu acho que um primeiro movimento que a gente vê, né, dentro do varejo está dentro do shopping center. Quanto vem mudando nos últimos anos, né, sendo hubs, né, sendo muito mais ligado a entretenimento, né, serviço do que venda. Né? Então, acho que a China, por exemplo, né, tem um shopping center lindo, maravilhoso, gigante, que não recebe uma pessoa. Ele é 100%, é um shopping onde você só tem transmissões constantes o tempo todo de vendas online. E é um shopping, né, físico. Né? Então, como é que você torna equipamentos grandes, né, como o shopping center, né, e realmente algo atrativo para o consumidor, para que ele queira sair de casa, da frente da tela, né, onde ele tem tudo ali à mão, né, na porta dele, para ele poder realmente... Não, poxa, né, eu falo que assim, poucas coisas hoje você não consegue fazer através de uma compra online. Para abastecer o carro, por exemplo. Né? É uma das coisas. Então e aí que tá. O que as grandes distribuidoras têm feito? Volta ao abastecimento? Não, e o que eles têm feito? Pouca coisa. Eles não entenderam isso ainda. Né? Poucos entenderam que, poxa, eu preciso ter muito serviço ali e tal. A maioria ainda trabalha da mesma forma. Tem uma baita oportunidade aí, porque esse é o que leva o consumidor até, né, o ponto de venda. Mas acho que isso está muito relacionado ao que nós falamos lá no primeiro módulo. Ele quer ter resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Exatamente. Né? O ser humano tem medo de duas coisas, né? O que ele é capaz de fazer e o desconhecido. Perfeito. A mudança sempre é o desconhecido. É lógico. Então você sai de uma posição, né, de resultado, é muito, é pouco, mas é resultado, é aquilo, para um movimento de talvez não resultado. Esse talvez não deixa, eu acho que o executivo, o empresário muito apreensivo, e o passo não é um passo firme. Né? E aí vamos voltar de novo na qualidade da mão de obra. Né? Ontem nós falamos um pouco dos cabelos brancos, eu queria até falar contigo depois sobre os cabelos brancos, né, das empresas. Você perde experiências valiosíssimas de vida pessoal e profissional através dos cabelos brancos, né? Sim, que é uma terminologia, né? Sim. Seja ele com 40 anos, cabelos brancos, seja ele com 80 anos, né? Mais, né? Sim. E tem muita velocidade, né? Mais velocidade
com pouco aprendizado de consequências. Tem razão. Né? E nós estamos vivendo num mundo que nós estamos colocando uma massa de mão de obras veloz, extremamente veloz, com pouca ou nenhuma, né, aprendizado de vida, né, de consequências disso, né? E a empresa, nós falávamos no modo anterior, inclusive, a empresa não consegue viver de mudança. Porque mudança, eu posso propor a mudança, mas eu tenho que ter um período de adaptação, consolidação, resultado de uma nova mudança. Perfeito. Porque se eu for caminhar ao nível de mudança que o mercado me exige, o que eu tenho disponível, eu não consigo realizar nada. Eu acho que esse é o grande problema, né? Você não sai do lugar. Tem toda a razão. Clausen, acho que assim, a gente está aprendendo, está tentando se adaptar, né? Todas essas mudanças estão muito rápidas. E eu acho que a principal mensagem que a gente pode deixar é como a gente se adapta sem ficar maluco. Né? Eu acho que no final do dia é isso, né? Porque assim, dá para enlouquecer com tanta mudança, com tanta... Como é que consegue administrar isso? É muito difícil, Parece fácil, mas não é. Né? Então acho que as empresas precisam talvez mudar a sua missão, mudar talvez até os valores, né? E talvez criar novas culturas organizacionais para que se adapte a essa nova realidade. Não dá para fugir disso. Né? E você falou, né? Se permite falar um pouco. Hoje, qual o maior problema das empresas centenárias? Né? É sucessão. Poxa, isso não existiu até 2, 3 gerações e agora virou um problema de repente. Né? Está totalmente ligado a essa mudança de geração, nessa troca de geração. Né? Poxa, nunca foi problema a sucessão. Você lembra disso? Esse problema? E agora virou um problema, né? Assim, que empresas acabam, né? Que elas pegam, são vendidas, ou quando elas fecham, né, as portas por falta de sucessão. Então, esse é o desafio. Esse tema, nós estamos ao final do segundo bloco, esse tema sucessão, eu gostaria de voltar com ele, né? Falando aí de governança, sucessão, é um problema de todas as empresas hoje, está muito ligado a essa atualidade. Né? Quero te agradecer de novo aí, por enquanto, toda essa transmissão de aprendizado, essa vivência, eu que agradeço de vida, aqui, tá e até o próximo bloco. Pegamos o nosso terceiro e último bloco. Estou aqui com meu amigo Cláudio Lopes, uma das maiores referências na área de varejo do país. Ele que é board member lá da Board Academy, é vice-presidente da comissão de varejo, é conselheiro consultivo de algumas empresas de varejo fora do país, que é bastante interessante também.
E eu queria trazer, você falou do Walmart, e eu Sim. tive lá em Bentonville, tive Ok. uma reunião lá com o presidente, né, com a esposa do presidente do Walmart, Sim. falando de negócios, e peguei uma transformação do Walmart. Você falou no módulo anterior, do tamanho dos mercados americanos. Isso. Que você entra numa ponta, caminha 1.000 metros, mais ou menos, né? Na outra 10 ponta tem mil que pegar. metros. São 10 mil metros de área de venda. Isso. 10, 12, 15 mil. E eles sentiram, né, que eles estavam perdendo market share para os mercados latinos. Que é aquele mercadinho pequenininho que precisava de uma coisa muito... Lá como é muito... Sim. A diferença de preço não é ao padrão do Brasil, que é bastante significativa. Vai no mercadinho ligeirinho, vai para casa e faz lá o seu prato, né? Tem razão. E aí eles fizeram um movimento que é abrir anexo ao mercado, né? E aí vem a Justo com um modelo parecido, né? Que é uma rede de mercado mexicana, eu acho que a Ox Sim. vem com essa proposta também, de fazer a venda pela internet. Aí a dona de casa passa lá, joga a caixa para dentro e vai para academia. É isso. Como é que você vê isso? Que daí você... Eu acho que é inevitável, né, Klaus? Porque essa questão de vizinhança, né, ela tem funcionado no mundo inteiro. Né? Você deu o exemplo do Oxxo, né, que eles têm 20 mil lojas no México. Né? Então, óbvio que um modelo um pouco diferente desse que a gente conhece aqui no Brasil, né, em São Paulo principalmente, porque eles ainda estão só em São Paulo. Né? E eu nem sei se vão ampliar para o restante do país, né? Até em função dessa diferença, né? Que eles talvez não contemplaram lá no business plan deles. A diferença cultural? Cultural, né? Lá eles são agentes bancários, por exemplo, né? Então acharam que iam poder ser aqui, mas esqueceram que a gente tem a lotérica, que tem a Caixa Econômica Federal, enfim, que já regulamenta isso através das lotéricas. Trabalho 24 horas, aqui a gente tem a questão de segurança, inclusive, mão de obra, dificuldade de mão de obra, e eles chegaram com muito afoitos, né, vindo de duas grandes empresas, né, a Raizen, né, ligado lá Coca-Cola e Shell, né, com dinheiro Sim. no bolso, conseguiram, só que aí eles inflacionaram o mercado, alugaram pontos muito caros, e aí realmente você começa a ter resultado negativo. Não consigo abrir a loja 24 horas, né? Mas assim, tem um conceito de vizinhança muito bem organizado, né? E poder realmente, assim, a pessoa piscou, abriu o olho de novo, tá vendo outra, né? Então, óbvio que o mercado brasileiro já tinha entendido isso, já vinha fazendo o próprio Pão de Açúcar, né? Vinha com lojas menores. Menores, com o Minuto, né? O próprio o mini mercado, mini extra, né? E diversas outras redes apostando nesse modelo que ele faz todo sentido, né? E o Walmart lá com o neighborhood deles, né? Também fez alguma coisa muito parecida, né? E além de ter a questão dos grandes, né? Dos grandes centros, né? Das maiores lojas, ter essa questão do pick-up lá, que ele vai, né, pede pela internet, só entra lá e para o carro já numa vaga delimitada só para ele, né? Que ali nunca vai estar ocupada, tira a compra e vai embora. E ele também abriu lojas menores, né? Então, acho que hoje a gente vive, não só no Brasil, mas acho que talvez no mundo, né? Você tem duas categorias quando você fala de varejo alimentar, né? São os atacarejos, né? São os grandes atacadistas, né? Que virou uma febre no país, né? Que eu tenho lá algumas ressalvas, mas vamos deixar para outra oportunidade. E você tem os supermercados, né? Os hipermercados deixando de fazer sentido, né? O próprio Carrefour sente muito isso hoje, né? Tem fechado lojas, tem transformado lojas do Carrefour ou no atacadão, ou em lojas menores também, express, né? Porque assim, deixou de fazer sentido, né? Aí tem a ver também, e aí nos Estados Unidos muito, muito mais, né? Porque onde você não tem tanta variação de preço, né? Não faz mais sentido as pessoas estocarem em casa, né? Eu consigo fazer compras, né, rotineiras. Disponibilidade, tá próximo. Eu não preciso ser, mas eu costumo dizer, eu moro numa rua que eu estou a 150 metros num shopping que tem um Zafari dentro, por exemplo, né? Poxa, a despensa da minha casa é o Zafari, não é a minha despensa está sempre vazia. Sim. Né? Porque não faz sentido eu estocar em casa. Pô, faltou algo, é óbvio que também não é assim, toque de caixa, né? Porque, mas, assim, dá para você ir uma vez por semana, né? Você não precisa fazer aquelas grandes compras como era no passado, inflação alta, onde você precisava realmente era obrigatório estoque, né? Hoje deixou de fazer sentido. Porém, tem muito supermercadistas que não entenderam ainda essa mensagem, né? Ele tem... O ticket médio dele caiu muito,
né? A frequência aumentou, só que com essa caída do ticket médio ele não recupera mais para aquela questão que ele já teve anteriormente, né, de venda. Ele tem uma frequência maior, uma maior visita de cliente, mas o faturamento não acompanha. Por quê? Porque hoje ele tem muito mais concorrentes que perceberam que, poxa, a conveniência, o cliente está disposto a pagar um pouco mais pela conveniência, né? Então, quem não entendeu isso está ficando para E o trás. nome já traduz isso, né? Conveniência. Então, não dá para falar O que é para conveniente, né? O que é conveniente não pode ser o mesmo preço do que não é. Sim. Né? E as pessoas estão, justamente por essa, né, essa vida mais corrida e tudo mais, a conveniência ela tem cada vez mais ocupado um espaço importante. Né? E eu vejo isso muito, né, nas várias viagens nos Estados Unidos, isso tem acontecido de uma forma impressionante nos últimos anos. E vendo uma transformação galopante. Né? Muito, muito. E quem não entender isso, fica para trás. Nós falamos no modo anterior de empresa centenária. Nós estávamos falando no intervalo daquela experiência que eu vivi agora há poucos dias, né? Dos donos de uma rede de mercado que tinham adquirido recentemente uma outra rede para se tornar uma rede maior, e numa decisão de conselho em que os filhos estavam envolvidos, eles perguntaram qual dos filhos, né, dos sócios, né, irmãos, né, Sim. iria assumir, tomar as rédeas do Sim. negócio e continuar. Todos eles falaram que não queriam mais, e aí essa rede decidiu literalmente fechar e desmobilizaram em 3 meses. Triste. Muito triste. Na palestra do Dal Bosco e do Walter Longo, acho que do Dal Bosco, ele fala que na Europa, na Europa ou no Japão, nós temos empresas milenares. Sim. E no Brasil, dá para contar no dedo quais A gente não tem mais do que 100 anos. Né? Mais do que 100 anos. E aí nós estamos numa transformação. E aí vem o papel do nexialista. Sim. Que é a nova palavra do momento, né? Como que você vê isso, né? Como um conselheiro de peso, influente, que vive esses mundos? Clausen, porque, assim, primeiro é muito triste esse movimento, né? Como a gente já disse. É muito triste você ver uma empresa bem sucedida, né? Uma coisa é você, infelizmente, a tua empresa acabar por N motivos, outros, né? Seja até incompetência, né? Falta de visão, não acompanhar a evolução do mercado. Você pode acabar. Muitas empresas acabam em função disso. Mas acabar por não ter sucessão, isso para mim é inadmissível. Acho que é frustrante para o empreendedor, né? Para o pai ou para o avô, sei lá, né? Muito, muito. Né? E eu acho que a culpa, obviamente, está, né, desde a gente estava falando isso, né, no intervalo, acho que desde a criação, né, da formação dos filhos, né, com caráter, cultura, e principalmente em servir, né, porque hoje a gente tem uma geração que quer muito ser servida, né, e não sabe o que é servir, né, então isso atrapalha muito. Mas eu acho que um bom caminho para essas empresas que sofrem, né, que uma boa parte delas, né, ou talvez se não for a maioria, sofre desse mal, é buscar ajuda profissional, né, ir para o divã, né, com um bom conselheiro, com uma boa consultoria, né, com um advisor, falar, me ajuda aqui, como é que a gente, né, me traz experiências de outros empresários que vivem a mesma situação e conseguiram dar essa volta, seja em governança, né? Poxa, deixa eu ter uma governança, eu vou profissionalizar, né? Não que a empresa não fosse profissional antes, né? Tem uma confusão aí, né? De nomenclaturas, não tem nada a ver com profissionalização, com a empresa ser ou não profissional. Todas as empresas são profissionais, né? Os donos fizeram isso por elas. Mas quando a gente fala da governança, vamos trocar então só para governança, é poder trazer realmente o dono, continuar à frente do negócio, né, mesmo sem ter a sucessão definida. Não estando à frente. Exatamente, como presidente do conselho. Aí sim ele vai poder criar trilhar um novo caminho, né, trazer um sócio para o negócio, aí sim vender talvez a empresa para... Não, acabar é o último, esse é o mais triste. Acho que esse é a decisão mais, no meu ponto de vista, mais equivocada que qualquer empresário possa fazer, desde que ele não tenha entrado em recuperação judicial, né, esteja devendo e tal, né, o negócio esteja acabando por
por N outros motivos, né? Mesmo aí também pode ter solução, né? Através de um Tá conselho. gerando resultado, às vezes resultados acima da média do mercado, Exato. e aí você decide fechar as portas. Não, é surreal. Eu diria que é surreal. Né? Até dei o exemplo, né? Acabou de acontecer com o meu cliente lá, né? Da Flórida, né? Mandaram o filho para... Eles estão na Flórida, mandaram o filho para Nova York, estudar administração de empresas lá, falando, pô, vou preparar meu filho para a sucessão. Terminou a faculdade 4 anos depois, filho, volta. Não, vou ficar por aqui. Não vou voltar. Tá trabalhando no hotel, né? Como mensageiro. Nada contra, tudo bem, mas assim, tem um negócio da família, né? O negócio fatura milhões de dólares por ano, né? Por mês, e né? não quer. E não quer, né? Então, assim, a culpa tá onde? Né? Quem errou? Né? Então, assim, a gente falou um pouco isso, poxa, eu quero realmente, e é necessário formar os filhos, óbvio, mas tem boas universidades na Flórida, não precisa mandar para Nova York. Nova York é um mar aberto demais. Né? Só um exemplo, né, de como muitas vezes, de forma equivocada, a gente querendo o melhor, né, para os filhos e tudo mais, a gente erra. Né? Então, talvez parte dos problemas que acontecem esteja ligado a isso, né? De abrir demais o leque, facilitar demais a vida, né? Se é aquilo que a gente comentou. Se você não traz, você tem uma empresa bem sucedida, traz seu filho desde 3 anos de idade, 4 anos de idade para brincar na tua sala, sabe? Você cria a cultura nele, faz ele passar por todos os departamentos. Né? Ele não é o filho do dono, ele é o auxiliar, assistente de alguém, né? Ele passa pelo marketing, você vai preparando, é o nexialista. Você vai preparando, não é mais... Antes era o generalista, né? Isso. Não, agora não. Como é que eu realmente abro efetivamente o leque, né? Como é que eu tenho Quem entendimento? consegue ligar a nova, né, era tecnológica ao negócio que é o nexialista, né? É isso. É isso. Eu acho que você falou muito bem, né? E o erro é nosso. Infelizmente. A gente vem numa transformação, né? A mulher vem ocupando o seu espaço, né? Brilhantemente. E eu costumo brincar que as mulheres vão dominar o mundo, né? Porque elas têm uma coisa que é... Acho que É delas, né? que é delas, que é a geração Sim. traz uma conexão com os próximos muito diferente do homem, que é muito racional. Sim, ela é muito mais concentrada, Sim. entrega muito mais, enfim. Né? E só que o que acontece? Mãe e pai fora, filho no colégio. Enquanto nós estamos falando, enquanto Sim. um pai outrora, né, trabalhava na lavoura, tinha 15 filhos, recebia uma carga, toda a carga vinha da família, ou 90%, 80% da carga vinha da família, né, os valores, crenças, créditos e tal, e aprendia a gostar do negócio. Hoje é o contrário. Verdade. Hoje a criança fica lá, tem 40 alunos na sala de aula, tem 40 cargas totalmente desconexas dos teus valores, dos teus objetivos, dos teus crenças, credos, medo, né? E quando essa criança chega em casa, ela não tem carga nenhuma da família. Cadê o porto ela seguro? Vai dormir. Não, ela vai dormir, porque ela não tem carga da família. Cadê o contraditório? É tudo isso, né? Isso. Essa carga que ela está recebendo. Aí ela fica com carga da família final de semana, 2 dias de 7, 4 dias de 30, daria 12% quando não está dormindo. Então isso aí vira 5% de carga da família e 95% não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Infelizmente, tem toda a razão. Acho que esse é o maior desafio de todos, né? Porque se você não corrige, né, na essência, né, como você está criando caráter, cultura, engajamento, servidão, né? Servidão não no pejorativo do serviço, né? O servir, né? De serviço de escravidão. Não, pelo amor de Deus. Servidão no serviço de servir. Servir, né? De como realmente eu sou útil. Como eu posso ser útil ao outro. Principalmente aquele que me alimenta, né? Aquele que proporciona tantas coisas. Né? Então, acho que enquanto não se mudar esse modelo mental, né, dos empresários, né, pais empresários, né, eu acho que a gente vai continuar tendo empresas que a gente não vai conseguir nunca ter uma empresa de 200, 300 anos. Né? Elas vão acabar antes. Cláudio, nós estamos caminhando para o final do terceiro bloco. Você tem uma experiência magnífica, conhecimento agregado é literalmente ímpar. E eu gostaria que você desse um recado. Né? Nós temos aqui empresários que vão assistir, né, nosso podcast, que têm as dificuldades na empresa, que estão com problema de sucessão, estão com problema de gestão na empresa, entre outros. Nós temos executivos que estão com problema de gestão, de engajamento, de equipe, de resultado. E nós também temos aqui os jovens que vão assistir o podcast,
E tem o problema com a chefia, né? Nessa conexão com a chefia. Cultural. E às vezes não tem essa experiência, né? Do que os cabelos brancos trazem, né? Essa vivência. E como é que eles também... qual é a parte, né, deles que lhe cabe para poder criar realmente um mundo diferente em que a gente consiga conciliar as 5 gerações e toda essa diversidade, né? E modernidade, né? Qual o recado que você nos daria? Poxa vida, bom, assim, para os empresários, né, eu acho que assim, um grande mal hoje que eu vejo, né, enquanto consultor, conselheiro, advisor, né, olhando as empresas de fora para dentro, nós temos empresários e empreendedores que eles são só proprietários. Eles não têm atitude, não têm ação de dono, né? Então a gente cobra muito, né, do funcionário, pô, você tem que ter atitude de dono, mas o dono muitas vezes não tem, né? Então acho que o primeiro recado é esse, né? Assim, vamos olhar mais e fazer realmente aquele negócio acontecer, mas assim, sempre vindo do empresário. Não adianta ele querer cobrar algo de alguém que ele não faça. Por exemplo. Fazer, por exemplo. Sim, por exemplo, exatamente, né? Ele tem que ser, porque senão fica aquilo, faz o que eu mando, não faz o que eu faço, né? Eu chego na empresa às 3 horas da tarde, vou embora às 5 e eu quero que todo mundo esteja lá das 7 até as 9 da noite. Nunca vai acontecer, né? Então, se eu quero que alguém chegue às 7 e vá às 9, eu começo chegando às 6 e indo às 10, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Eu sinto muito isso, independe de tamanho de empresa, tá? Não importa tamanho, não, né? Para essa geração nova, né, que está aí, ela realmente, eu vou dizer, né, me permita, né, dizer que ela está um pouco confusa, justamente por essa falha, né, na formação, né, E é uma mudança de geração muito rápida, né? Um espaço de tempo muito curto, né? Não tem nem como ser feito acontecer de forma organizada ou entendível, né? Não tem. Perceptível. E assim, eu acho que o jovem, a melhor maneira dele entender como é que ele pode fazer melhor no presente e para o futuro é entender o passado. Porque assim, não dá, no meu entendimento, eles têm desprezado o passado completamente. É óbvio que nós queremos sempre olhar, né, para o para-brisa, não para o retrovisor, mas o retrovisor existe, ele está lá e ele precisa ser olhado. De vez em quando ele tem que olhar, porque nem tudo que passou, que vem atrás pode... Né, até porque se você fizer uma mudança de faixa, e aí você precisa olhar. Vai conseguir. Você tem que olhar no retrovisor. Então vai ter que olhar para o retrovisor. Exatamente. Então não dá só para olhar para frente, né? Com esse imediatismo, com tudo muito rápido, né? Como é que era, né? Então entender isso, né? Sai um pouco dessa superficialidade, né? Que acontece hoje, que infelizmente até as gerações mais antigas também estão indo nessa linha, né? Esquecendo o próprio passado e tudo mais. Então, acho que esse seria talvez a melhor maneira que essa coexistência entre 5 gerações ela possa ser muito mais harmônica, né? E tem como, né? E como você disse bem, né? Os cabelos brancos, né? Traz experiência, né? A gente sabe, a gente já viveu muitas situações, a gente já errou muito, né? Então a gente consegue falar, pô, esse caminho não é o melhor, a gente já tentou e esse não funciona. Né, eu comecei aqui, né, falando isso, né, muitos empresários, né, tentando receitas do passado para uma situação totalmente diferente agora, né, então não faz sentido. Então eu preciso realmente entender a minha realidade e a partir daí eu propor novas coisas, né, e assim, cada vez mais tendo pessoas ao meu lado, né, o empresário é aquele empresário e qualquer um, né, não importa na cadeia, né, funcionário, o líder, não importa quem, né? Se eu não entender que eu não faço mais nada sozinho, no passado até podia fazer algum sentido, mesmo assim eu sempre tenho a minha ressalva em relação a isso, mas eu não tenho dúvida que as pessoas entenderem que eu preciso de ajuda, eu não sou bom em tudo, né? Então eu tenho que me cercar de quem possa realmente, efetivamente me ajudar. E aí eu acho que a gente começa a ter um futuro muito mais interessante. Cláudio, chegamos ao final do terceiro bloco. Agradeço. Quero agradecer a tua disponibilidade, ao teu tempo, da forma brilhante e bem colocada. Obrigado. Que você fez sobre todos os temas que nós falamos no podcast. Quero deixar o convite para nós gravarmos um outro podcast. Prazer. Deixar programado. Quando quiser. Bem-vindo à casa. Muito obrigado mesmo. Né? E assim, parabéns, né, por essa iniciativa. Eu acho que poder levar formação, informação
de uma forma tão democrática como vocês fazem aqui, é fantástico, né? Precisamos de muito mais pessoas fazendo isso, né? Porque aí talvez seja o primeiro movimento, né, para uma mudança real. Muito obrigado, Cláudio. Quero também agradecer a você que acompanha o conteúdo, né, que assiste os nossos podcasts, os shorts, o quanto isso é importante. A proposta do programa é levar conhecimento diversificado, e aqui não existe concorrente, aqui existe temas para serem trabalhados, discutidos. Aqui não tem diferença de crença, de opinião, né? Justamente trazer os temas para a mesa, né? Para que a gente consiga, de forma muito harmoniosa, deliberar sobre isso, discutir, trazer talvez entendimento ou interpretações diferentes. Perfeito. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado a todos.